Graça e paz a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma semana teológica, né, ministrada aí pelo Instituto Ictus, com nossos convidados. Você que vai entrando aí, logo após aí a gente vai falando, né, como nós vamos transcorrer a nosso estudo de hoje. Quero agradecer muito a cada um de vocês. Não é? Nós estamos hoje com um convidado especial, que é o pastor João Flávio Martinez. Não é? Ele é douto, não é, na apologética. Então, nós estamos aqui justamente para podermos falar um pouco, né, sobre essa doutrina do adventismo, né, da adventista do sétimo dia. E há muita dúvida sobre essa doutrina. Né? Então, nada mais especial do que o pastor Martinez, né, João Martinez, para nos trazer essa elucidação, trazer esse conhecimento. E eu já tive o privilégio de o ver falar, não é, numa conferência ali na Primeira Igreja Batista ali em Aracruz, né, na Pibara, e foi muito interessante, foi muito edificante. Então, gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que o pastor tem para nos ensinar. Pastor Sandro, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos lá do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. A live estará também sendo transmitida pelo CACP Vídeos e os nossos espectadores já estão acostumados com o nosso trabalho aqui. Nós temos mais de 110 mil inscritos, acho que está chegando a 113, 114 mil inscritos. Graças a Deus, nós já estamos fazendo esse trabalho desde 1998, são 24 anos aí trabalhando com apologética, e nós estamos aqui à disposição para tratar de uma das seitas que, ao meu ver, é uma das mais perigosas à igreja brasileira. Uma das mais perigosas. Uma das seitas que tem trabalhado o proselitismo, e eu não acho problema ser proselitista. O problema é ser desonesto. O problema é ser desleal. O problema é usar metodologia não bíblica, mas uma metodologia luciferiana. Aí é inadequado. Nós entendemos que não é apropriado esse tipo de tática. Então, é muito importante aqui esta live. Agradeço aí pela iniciativa de vocês. E tenho certeza que o espectador, o nosso ouvinte, ele terá, diante da questão aqui da live, do que é o Adventismo do sétimo dia, a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas. E eu estou aqui à disposição, o senhor pergunta e a gente responde. Amém. Mas assim, o senhor tem liberdade para dar andamento aí Tranquilo, naquilo pode. que eu me esquecer de fazer-lhe a pergunta. Mas, pastor João, é uma das coisas que tem muita dúvida no seio evangélico, né, no seio cristão, porque há uma dúvida muito grande, porque há um entendimento de uma boa parte de nós cristãos que entendem que a adventista do sétimo dia também é uma igreja evangélica, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é difundido no meio cristão, que também é uma igreja evangélica, e também que o senhor falasse um pouco a diferença, pastor, sobre a seita, explicar para os nossos ouvintes, né, para aqueles que estão assistindo, não o que é uma seita? Muito bem. Primeiro que seita tem a ver com facção. Uma seita é um movimento faccioso, um movimento de divisão. E nós podemos entender também, de maneira bem singela e objetiva, que seita é aquele movimento que segue doutrinas distorcidas da palavra de Deus ou doutrinas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Isso de maneira bem resumida. O que quero que o espectador entenda que há uma diferença entre divergências doutrinárias secundárias com divergências doutrinárias primárias. Exemplo, uma divergência secundária que não é relevante à salvação. O batismo. Nós somos batistas, o senhor é um pastor batista, eu também,
nós gostamos de muita água. Então, para nós, o batismo é por imersão. Isso é uma doutrina, para nós, importante, mas secundária. Porque o batismo em si não salva. O batismo é para o salvo. E nós temos os nossos irmãos que fazem o batismo por aspersão. Nós temos metodistas, presbiterianos, Igreja do Nazareno, por exemplo, são igrejas evangélicas que fazem o batismo por aspersão. Nós gostamos de bastante água. Nós fazemos por imersão. Isso é importante para nós batistas? Claro que é extremamente relevante. Mas nós entendemos que os irmãos que fazem o batismo por aspersão não estão privados da graça de Deus por causa de um símbolo, de uma atitude simbólica. Então, de maneira a exemplificar o caso, nós podemos colocar isso como uma doutrina secundária. Doutrina primária agora, questão da Trindade. A Trindade não é negociável. Não dá para chamar a comunhão o sabeliano unicista, que diz que Deus se manifestou como Pai no Velho Testamento, depois no Novo Testamento como Filho, e agora como Espírito Santo, mas só tem uma pessoa na divindade. Isso é inegociável, não se pode aceitar esse tipo de doutrina, sabelianismo. Nós também não vamos aceitar o arianismo, que diz que Deus Pai criou Deus Filho, e através do Deus Filho, como um pincel, como um cinzel, criou o universo, colocando Jesus como um Deus de segunda categoria. Logo, obviamente, que isso é uma heresia primária que compromete a salvação de quem entende errado. Logo, isso não pode ser, digamos assim, compatibilizado com a fé cristã e com a comunhão entre os irmãos. Isso é ponto de divergência severa, cada um para um lado. Então, eu estou aqui exemplificando, falando da doutrina do batismo e da doutrina da Trindade. Uma doutrina, no caso do batismo, o jeito do batismo pode ser discutido, é uma questão secundária. Já a doutrina da Trindade é uma questão primária e ela não pode ser discutida e nem deixado para lá, colocado como um assunto menor, porque é um assunto extremamente relevante à fé da igreja. Voltando para o Adventismo do sétimo dia, no Brasil, devido ao grande marketing da igreja adventista, inclusive empenho entre os pastores evangélicos, eles engodaram a igreja brasileira. Nos Estados Unidos, não há discussão sobre esse assunto. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Lá os batistas norte-americanos sabem disso, os presbiterianos norte-americanos, os assembleanos norte-americanos e etc. Os irmãos sabem disso. Lá não se discute essa questão. Eles são seitas. Ponto. Fazem parte do grupo de seitas, os adventistas. Aqui no Brasil é trabalhado isso. Eu vou dar um exemplo para o senhor, vou contar uma história para o senhor que aconteceu aqui na minha cidade, no ano de 2006, quando eu presidi o conselho de pastores da minha cidade por uma semestralidade, já que o presidente estava doente, e eu, ad hoc, presidi a instituição por 6 meses. Acabei aceitando para ajudar os irmãos, então eu presidi. A instituição adventista do sétimo dia aqui de educação, eles vieram com uma proposta, e nesta proposta educacional, só dando um exemplo para o senhor entender, os filhos de pastores do conselho teriam 50% de bolsa. E se fosse levado às suas igrejas, os membros da igreja teriam 25% de desconto na matrícula dos alunos. E ali, naquele projeto, já estava a vinculação dos membros do conselho à escola e às instituições de educação adventista, em troca de um desconto. Além do que, eles estavam disponibilizando o colégio e a estrutura do colégio para que o próprio conselho tivesse liberdade para se utilizar dela. Ou seja, a ideia de atraí-los para próximo e fazer com que a instituição estivesse agregada ao adventismo de alguma forma. Eu, ali naquele momento, abri os textos mostrando que o adventismo não estava sendo honesto, que eles usavam as escolas para fazer proselitismo. Mostrei vários textos
de revistas adventistas, aonde eles falavam que batizaram, rebatizaram membros de igrejas evangélicas através do trabalho proselitista do colégio. E então, diante desse fato, nós conseguimos ali bloquear essa iniciativa e eles aqui não tiveram acesso aos nossos pastores. Então, eu só estou te dando esse exemplo, pastor Sandro, para você ver como é que eles trabalham. Então, eles usam o dinheiro, o poder que eles têm. Nós estamos diante de uma organização, que são os Adventistas do Sétimo Dia, que arrecadam tanto quanto uma empresa como a Microsoft. O senhor tem uma ideia? Eu tenho provas disso que eu estou falando. Então, você está diante de uma instituição extremamente poderosa, extremamente influente, que tem televisão, que tem escola, que tem empresa de alimentação, que tem bancos, que tem satélite no espaço. Nós estamos diante de uma igreja que tem 60 mil empresas na sociedade, não só do Brasil, mas do mundo. Não só norte-americana, mas do mundo. Então, é uma organização extremamente poderosa, influente e que trabalha principalmente com o proselitismo. Porque quando o adventismo nasce, o movimento milerita nasce, eles trabalham aonde? Dentro das igrejas. Eles nascem com membros de outras igrejas. Eles marcam a volta de Jesus para 1843, inclusive o pastor milerita Guilherme Miller era um pastor leigo e batista, Ellen G. White e Tiago White eram metodistas. Então, eles fazem parte de uma aliança chamada Aliança Cristã, que depois, mais para frente, em 1863, vai então transformar-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voltando à sua pergunta, depois dessa explicação sobre o Adventismo e da metodologia desonesta deles, os métodos que eles fazem, nós temos um fato, isso é muito interessante, que os Adventistas do Sétimo Dia, eles gostam muito de se aproximar, dizendo que as suas doutrinas são similares às evangélicas. Ora, qual igreja evangélica acredita que a santificação do sábado ou a santificação do domingo importa em salvação eterna? Qual igreja evangélica? Qual igreja evangélica acredita que a Trindade é real, mas a mortalidade da alma também, comprometendo não a antropologia, mas a cristologia, sendo que Jesus, a segunda pessoa da divindade, ficou então 3 dias na inexistência, porque o adventismo não crê no sono da alma. Essa semântica sono da alma é usada, mas é usado inadequadamente. Quem crê em sono da alma são outras instituições religiosas. O adventismo e o jeovismo, que são as testemunhas de Jeová, eles acreditam no aniquilamento da alma, porque o homem é uma alma. Então, quando o homem morre, ele para de existir. Imagine, então, para os adventistas que dizem que creem na Trindade, crendo que Jesus, sendo essa segunda pessoa da divindade, para de existir por 3 dias. Olha a problemática disso. Qual a igreja evangélica ou protestante nesse mundo que diz que Jesus não terminou a sua obra na cruz, que diz que Jesus não acabou a redenção na cruz do Calvário? Quando ele fala lá em João 19:30, tetelestai, no grego, está plenamente consumado. Não, eles não acreditam naquilo. Para eles, a partir de 1844, para o dia que nada aconteceu, na suposta volta de Jesus, ele, na verdade, muda de lugar no céu e começa a fazer um suposto juízo investigativo. E aí, nesse juízo investigativo, Jesus, então, estaria analisando, fazendo uma pesquisa, lê-se nomes, aprova-se nomes e reprova-se nomes, para ver quem será salvo. Imagine pastor Sandro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os santos de Hebreus capítulo 11 do Velho Testamento, sendo analisado por Jesus para ver se vão ser salvos. Logo, o adventista do sétimo dia não tem certeza da sua salvação, porque após a sua morte, ele tem que ser escrutinado por esse tal de juízo investigativo para ver se ele vai ser salvo. Olha que coisa medonha. Por fim, eles acreditam que o pecado
que estava sobre Jesus será colocado sobre o diabo e o diabo vai pagar a sua parte. Eu lhe pergunto, qual é a igreja evangélica que acredita que Satanás faz parte do processo de salvação da humanidade? Então, assim, não só por isso aí. E para findar, né, para a cereja do bolo, qual igreja evangélica coloca os seus fundadores, ou algum pai da patrística, da patrologia, como alguém tão relevante quanto as Sagradas Escrituras? Pois o Adventismo coloca Ellen G. White, e no decorrer aqui dessa live eu vou te mostrar que está acima da própria palavra de Deus. Então, Ellen G. White, ela veio para trazer uma complementação à Bíblia Sagrada, e hoje a Bíblia, mais do que Ellen G. White disse, é a revelação salvífica para a humanidade. Eu te pergunto, qual igreja evangélica acredita numa coisa desse tipo? Então, diante de todas estas anomalias, pastor Rogério, pastor Sandro, nós estamos com uma seita em todas as suas características, que é o Adventismo do sétimo dia. Pastor, é muito interessante, não é? A gente, quando você falou justamente do pastor Miller, né? Tudo começa por um pastor batista, né? Por um pastor batista. E o que me chama a atenção foi que depois de 1818, né? Quando ele faz aquela exegese, né, do texto de Daniel 8, né, que ele fala sobre a questão do 2.300 dias e noites, né? Ele faz uma profecia de que Jesus voltaria mais ou menos, aí ele fez as contas, mais ou menos 1843, né? Olha só. E quando chega no ano de março de 1843, Jesus não volta, aí ele vai fazer novamente, ver aonde ele erra, e depois ele vê que o erro dele foi por um ano, vindo, né, se eu não me engano, setembro ou outubro de 1844, e aonde não acontece. E aí, depois disso, ele acaba que abandonando o seu ministério, né? Justamente por causa desse erro. Ele vê o erro dele e abandona. Interessante, pastor, é que esses erros heréticos, né? Esses erros teológicos, eles parecem que, ao invés de ter um fim, olha só, sempre tem os seus precursores, né? Isso eu queria que o senhor falasse justamente sobre esses erros teológicos que estão acontecendo. O grande pastor Sandro, o grande apologista do século XX, o Van Balen, que era um pastor batista, até é uma grande incógnita, porque os batistas no Brasil não apreciam mais a apologética, porque nós temos o grande apologista do século XX, Van Balen, o pastor batista. E Van Balen, no livro Caos das Seitas, ele fala que as seitas são as causas perdidas da igreja. São aquelas causas que a igreja não conseguiu atender naquele momento que aparece a heresia. Por exemplo, quando Miller começou a pregar a sua heresia dentro das nossas igrejas, da Igreja Batista, ele deveria ser chamado por uma comissão, os pastores deveriam sentá-lo. E vou falar uma coisa para o senhor, viu, pastor? Não é só Daniel 8,14, não. Eu tenho aqui evidências documentais que Miller usou muitas outras metodologias para fazer um stick-puxa para tentar chegar numa data da volta de Jesus. Ou seja, ele estava convencido de que era possível ler a Bíblia e descobrir a data exata da volta de Jesus. Foi marcado para março de 1843. A partir daí, ele não marca mais data. Aí é Samuel Snow que vai marcar para março de outubro e, por fim, para outubro de 1844. Então, só que eles marcam 3 datas. Março de 43, março de 44, 1844, nós estamos aí em meados do século XIX, e, por fim, outubro de 1844, 22 de outubro de 1844. O que acontece nestas datas
eles estavam esperando a volta de Jesus? Absolutamente nada. Nada. Jesus não volta, porque é impossível. Ele mesmo disse, daquela hora, Mateus 24:36, daquela hora e dia ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, não era Miller que ia saber. E aí ele pega Daniel 8,14 como o centro do seu agendamento para a volta de Jesus, que fala, tem 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sabe quem que explica esse texto, pastor Sandro? O Flávio Josefo, nas suas obras, ele comenta todo o Velho Testamento. O Flávio Josefo, na sua Antiguidade, eu não me lembro agora certinho o capítulo, depois eu posso mandar para quem quiser aqui, mas tem um capítulo que o Flávio Josefo trata de Daniel 8,14. Flávio Josefo. E ali você analisando o capítulo 8, você vai ver que essas 2.300 tardes e manhãs correspondem a 1.150 dias, porque havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde, que foi o período que o templo foi contaminado por Antíoco Epifânio, no século II a.C., no ano 164, mais ou menos. E aí a família Macabeus, ela faz a purificação do templo. E essa verdade que eu estou colocando aqui não é só uma coisa judaica, está no Novo Testamento. Se o cristão que está nos assistindo, o evangélico que está nos assistindo, observou direitinho, no capítulo 10 do Evangelho de João, fala da festa da dedicação, que é o Hanukkah. O Hanukkah, o que é o Hanukkah? O Hanukkah é a dedicação do templo. Esta festa não está no bojo das festas do Torá. Por isso que Jesus falou até que não iria nesta festa, mas acabou indo. Esta festa não está naquele bojo das festas judaicas, da Torá. Mas ela é comemorada pelos judeus. Por quê? Porque é a contemplação da profecia de Daniel 8,14, aonde o templo foi purificado. Inclusive, pastor Sandro, a família de Macabeus, eles entendem que essa profecia tinha se cumprido naquele tempo, eles tomam o poder e expulsam o Antíoco Epifânio de lá, justamente por causa dessa profecia. Então, dentro da teologia judaica, esse Daniel 8,14, e Jesus vai corroborar com isso lá em João capítulo 10, aconteceu no espaço-tempo determinado e se referia a 1.150 dias ou a 3 anos e meio, que é justamente o período em que o templo foi contaminado lá em Israel no século II a.C. Agora, se o nosso irmão Guilherme Miller tivesse sido orientado, ele não teria marcado a volta de Jesus baseado nisso. Mas veja, marcar a data da volta de Jesus baseado em Daniel 8,14, que é a doutrina errada, porque não se pode fazer teologia marcando a volta de Jesus, já é uma coisa escabrosa. Aí, a partir desse momento que nada acontece, pastor Sandro, eles ficam envergonhados. É o grande desapontamento. Um dia desses, um homem chamado Irão Edson, o Irão Edson estava indo para a igreja. E ele ficou com vergonha de passar na rua da igreja, porque o povo caçoava dos mileritas, porque Jesus não voltou na data marcada. E só para o senhor saber, pastor Sandro, teve suicídio, teve gente arruinada, teve famílias desintegradas, foi uma catástrofe. Seria hoje matéria de capa em muitos jornais, como foi naquela época, pela catástrofe social que foi. Muitas famílias venderam tudo, deram dinheiro para a instituição, perderam tudo. Foi uma catástrofe aquela data. E ele estava com vergonha, o Irão Edson, de ir para a igreja, ele cortou pelo meio do milharal. E quando ele estava passando no meio do milharal, diz que o céu se abriu e então mostrou-se a revelação. Jesus teria, na verdade, não voltado à terra, ele teria mudado de posição no céu, saído do santo lugar, entrando no Santíssimo, agora para cumprir a sua missão pela primeira vez como sumo sacerdote. E aí, então, nasce
a doutrina do dia que nada aconteceu, que é a doutrina do juízo investigativo. Uma das maiores blasfêmias da cristandade, que é a heresia, que é a doutrina da salvação incompleta ou da redenção incompleta. Jesus não teria acabado sua obra na cruz. Ele estaria hoje, enquanto falamos aqui, processando o que eles chamam de juízo investigativo, para ver, então, se as pessoas que morreram até essa data iriam ser salvas ou não. E as que morreram depois também têm que passar por esse juízo para ver a possibilidade da salvação. Então, João 5:24, que diz, pelas palavras do próprio Jesus, que nós podemos ter a certeza da nossa salvação, não se aplica na cosmovisão adventista, porque eles acreditam que primeiro tem que passar por um tribunal, que é o juízo investigativo. E eles pegam textos, pastor Sandro, que nós usamos para o tribunal de Cristo, que é um tribunal que vai apenas contemplar os vencedores, ou coroar os vencedores, que a ideia é, do mesmo jeito que coloca-se uma coroa de louro na cabeça do vencedor da Olimpíada, é aquele que vai receber a coroação no tribunal de Cristo. Aí sim, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, mas também não tem nada a ver com salvação, tem a ver com galardão. Eles pegam isso, transformam no juízo investigativo, analisam totalmente errado, e aí, então, o adventista não tem certeza da salvação, Jesus não acabou a obra na cruz, lamentavelmente, nós temos aí uma das heresias mais luciferianas de toda a cristandade na humanidade hoje. Pastor, existe também algumas coisas do adventismo, né, que eles acreditam. Uma das coisas que eu gostaria que o senhor falasse um pouco é sobre essa questão de que para eles Moisés foi ressuscitado, né? E que Moisés. eles falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Ok. Pastor, o que acontece? Os adventistas têm uma tese que eles dizem que Moisés está ressuscitado. Então, o arcanjo Miguel, Ellen White chama Miguel, desce, briga com Satanás, diz: o Senhor te repreenda. Ele pega lá o texto de Judas, e então ali a briga é pelo corpo de Moisés. No caso, ele vence. Ali Miguel seria também Jesus, um título honorífico para Jesus, e ele ressuscita Moisés e leva Moisés ao céu. Bom, primeira informação, pastor Sandro. Os adventistas inventaram que Arcanjo Miguel é um título honorífico para Jesus. O que não é verdadeiro, porque um título honorífico tem que ser superior ao que eu já tenho. Jesus é Deus. Jesus não precisa de outro título honorífico, ele já é Deus. Essa é uma primeira observação. Segunda observação, pastor Sandro, os pais fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não eram trinitários, eles eram arianos. Sabia disso? Para o senhor ter uma ideia, pastor Sandro, os adventistas vão ensinar o Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, a doutrina ariana. É lá com os adventistas do sétimo dia que Russell aprende a crer no arianismo. Então, os fundadores do adventismo acreditavam, sim, que Jesus era um anjo mesmo, não um título honorífico. E nós temos evidências documentais lá no site do cacp.app.br mostrando isso que estou dizendo. Logo, essa ideia de chamar Jesus de arcanjo Miguel não é uma questão honorífica. Outra coisa, eles dizem que só tem um arcanjo. Lá em Daniel capítulo 10, fala de arcanjos no plural. Mais do que isso, pastor Sandro, há hinos e revelações de Ellen White que ela usa o termo arcanjos no plural. Logo, Jesus não poderia ser mais um arcanjo, porque seria diminuir a sua divindade e não lhe dar um título honorífico. Voltemos para Moisés agora. O que acontece? Lá em Mateus 17, nós temos uma
aparição no Monte da Transfiguração. Aparece ali Moisés e Elias. Moisés representando a lei e os profetas, e Elias representando os profetas. Então, Moisés a lei, Elias os profetas. E a voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Deus Pai está dizendo que os profetas e a lei culminam, terminam em Jesus Cristo. É o que está em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. Então, o que Moisés profetizou, o que os profetas profetizaram, culminaram em Cristo. Hebreus, o tempo todo, fala que Jesus é superior. Inclusive, Hebreus também fala que Jesus, quando ascendeu ao céu, também já compareceu diante do Pai e intercede por nós. Ele não teria entrado em 1844, ele já está lá desde quando ascendeu ao céu. Isso está em Hebreus 9:12 e Hebreus 6:19-20. Voltando para Moisés, os adventistas são mortalistas. Mortalistas. E aí, o que acontece? No capítulo 34, versos 5 e 6 de Deuteronômio, diz que Moisés morreu. Nos primeiros versículos de Josué, 30 dias depois que Moisés já tinha morrido, Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, está morto. O senhor está entendendo? Então, a grande pergunta: quando é que o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés? Essa é a primeira grande pergunta. Porque em 30 dias, o corpo ficaria putrificado na tumba. Teria que ser uma ressurreição tipo aquela de 1 Coríntios 15. Tá certo? Outra coisa, como poderíamos ter uma ressurreição para nunca mais morrer, se lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, fala que para nunca mais morrer, somente na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja é que os fiéis, os crentes, receberão um corpo glorificado. Mais do que isso, pastor Sandro, em 4 lugares da Bíblia, em 4 lugares, nós temos a afirmação de que Jesus é o único ressurreto no céu. Em 4 lugares. É dito que Jesus Cristo é o único ressurreto no céu. O único. Não tem outro ressurreto no céu. Somente Jesus Cristo. Então, como é que Moisés ressuscitou? Não tinha como ele ressuscitar. Mas o problema é o tal do Mateus 17, porque o Moisés apareceu lá. E o Moisés estava morto. Aí nós temos, na teologia protestante, 2 explicações. O tal da visão Rorama, o que é o Rorama aí? A visão Rorama é a visão pedagógica. Então, alguns teólogos acreditam que, naquele momento, em Mateus 17, nós temos uma visão pedagógica para mostrar que Jesus é superior à lei e os profetas. Eu não creio nisso, pastor Sandro, porque não foi uma visão pedagógica ou uma alucinação pessoal de alguém. Os 3 apóstolos que estavam com Cristo também viram. Viram e ouviram. Então foi literal. Ou seja, nós estamos ali com Elias, que não morreu, segundo Reis capítulo 2, foi levado no rei de moinho até o carro de fogo e foi para algum lugar dos céus. Segundo a Ellen White, ele está aqui em Saturno ou em Júpiter. Ellen White crê que Elias e Enoque estão juntos em algum canto aí, talvez Saturno e Júpiter. Eu não acredito nisso também, mas Ellen White fala nisso. Ela viu pelo menos Enoque lá em Júpiter, que tem uma grande civilização lá, de pessoas grandes, bonitas, que o negócio lá, o campo é verdejante. Ela teve lá em Saturno e também passou por Júpiter. Olha que coisa interessante. Ela tinha, além de tudo, essas visões astronáuticas. Essas visões astronáuticas. Bom, o fato é que Elias não está morto, ele está em algum lugar junto com Enoque, mas Moisés está morto.
E se ele está morto, então ali teria aparecido o espírito de Moisés. Isso seria a prova da imortalidade da alma. E se você provar a imortalidade da alma, você destrói a tese adventista do sono da alma, ou do aniquilamento da alma. Se você provar a tese destruir a tese do aniquilamento da alma, você destrói a tese do juízo investigativo. Porque para o adventista, Deus está julgando, fazendo juízo daquele morto aniquilado. Mas, se a alma do salvo já está com Cristo, como a Bíblia ensina, em Lucas 16, do 19 ao 31, em Filipenses 1, 21, e em outros textos, como em 2 Coríntios, capítulo 5, se a alma do salvo já está com Cristo e a alma do perdido já está no lugar de tormento, logo não tem juízo investigativo. Deus já sabe quem está salvo e quem não está salvo. É checkmate. Mas aí vem a questão. Então Jesus fez uma mediação espírita. Afinal de contas, estava falando com o morto. Essa é a grande problemática que o adventista coloca aí. Eu acho maravilhoso quando o kardecista vem com esse texto para cima de mim. Porque eu estudo também o kardecismo. E tem uma doutrina kardecista que o Allan Kardec ensinou, eu tenho a citação, se alguém quiser, está no site do CACP também, que diz o seguinte: se eu morrer hoje, amanhã minha esposa vai lá no centro da Mãe Joana, aí vai me chamar, vem João, vem, vem João, vem. Aí quem que vai aparecer para ela? Esta silhueta aqui, esta imagem aqui, segundo a doutrina kardecista. O problema é que a mesma doutrina kardecista fala que João Batista era a reencarnação de Elias. Ora, se João Batista foi a reencarnação de Elias, quem que tinha que aparecer lá no Monte da Transfiguração? Moisés e João Batista. Porque na cabeça dos kardecistas, Moisés não reencarna mais porque ele chegou no nível máximo. Porque para o kardecista temos 3 revelações da cristandade: Moisés, Jesus e Kardec. Então, no caso aí, Moisés não vai reencarnar mais, Jesus não vai reencarnar mais, nem Kardec vai reencarnar mais, porque eles são o auge da revelação, ou seja, do máximo que você pode evoluir. Voltando à questão do capítulo 17 de Mateus, então, nós já temos uma problemática para a teologia espírita. A segunda problemática é que não houve mediação. Jesus não trouxe nenhum recado dos mortos. Ele é que fala. E terceiro, pastor, eu entendo que ali não é Jesus, não é Moisés e Elias que vêm, mas é Jesus quem vai, porque o texto bíblico diz que Jesus se transfigurou. Então quem vai a Moisés e Elias é Jesus. Quem vai até Moisés e Elias é Cristo. E não Moisés e Elias vêm até a terra. Está entendendo, pastor Sandro? Então, esta é a minha humilde concepção. O texto destrói a tese da ressurreição de Moisés, mesmo porque o preço pela redenção não havia pago ainda, não poderia. É claro, muitos adventistas me abordam com essa temática. Ah, mas e as outras 10 ressurreições da Bíblia? Ora, todas as outras 10 ressurreições, os mortos voltaram a morrer. Todos. Só Jesus ressuscitou com o corpo glorificado e nunca mais o corpo dele morreria. Por quê? Porque agora é um corpo glorificado, que é um corpo semelhante a esse, que um dia nós também teremos. Então a tese de que Moisés ressuscitou já era. Acho que deu para me fazer entender aí? Pastor, excelente, viu? Que informação. Nós estamos bebendo aqui de balde, né, do seu ensinamento. E aí nós entendemos sim sobre juízo investigativo, sobre Moisés. Isso aí é uma coisa também que seria interessante a gente ter falado, né? Mas outra coisa também que nos chama atenção é justamente eles dizerem que Cristo, né, tinha uma natureza pecaminosa. De onde eles tiraram isso, pastor? Então, isso aí é uma pastor do céu. Isso é uma tese que divide a igreja, pastor Sandro. O adventismo é dividido. No livro Estudos Bíblicos, página 144, e também nos livros da Ellen G. White, está escrito que Jesus tinha uma natureza caída e depravada. O que acontece? Existe a visão
pós-lapsariana e pré-lapsariana do corpo de Cristo. A teologia cristã tem lá suas divergências. Nós acreditamos no pré-lapsarianismo. O corpo de Jesus é imaculado. Quem é pós-lapsariano acredita que o corpo de Jesus ele é caído, que é o que Ellen G. White define. Aí, pastor, eu tenho aqui um vídeo onde dois expoentes brasileiros do Adventismo, o senhor Leandro Quadros e o senhor Ivan Saraiva, dizem que quem ensina que Jesus nasceu com uma natureza caída e depravada é o diabo. É o diabo. E aí, eu até fiz um vídeo, eu coloco o presidente atual dos adventistas do sétimo dia em nível mundial, falando que Jesus tinha uma natureza caída e depravada. E depois eu leio os textos do livro Estudos Bíblicos, que é um livro de catecúmenos do Adventismo, e eu cito por 2 vezes Ellen G. White, que fala que Jesus nasceu com uma natureza caída. Logo, isso aí é uma problemática para a organização, porque há uma contradição latente entre os adventistas do sétimo dia. Muito bem, pastor. Nossa, é excelente. Pastor, uma das dúvidas que eu tenho, né? E uma das coisas que a gente observa, quando falamos um pouco, voltando lá no Antigo Testamento, sobre o tabernáculo, que o tabernáculo apontava para Jesus, não é? E da questão dos dois bodes, um prefigurava Jesus e o outro Satanás. Fala um pouco sobre isso para nós, pastor. Ok, pastor. Então, essa questão dos bodes, ela é gravíssima, pastor Sandro, por causa da má interpretação adventista. Eles pegam Levítico 16, quando fala do dia do Yom Kippur, que é o dia do sacrifício. Eles pegam Isaías 53, quando fala que Jesus representa tanto aquele cordeiro que morre, quanto aquele cordeiro que leva os nossos pecados. Isso o Filipe fala para o eunuco lá em Atos capítulo 8. Ele fala que ali, Isaías 53 está se referindo a Jesus. Mas na revelação adventista, um dos bodes representa Jesus. Um dos bodes. O outro bode, que é para Azazel, quer dizer, que é para o deserto, eles interpretam como sendo para Satanás. Como o juízo investigativo está sendo feito, quando esse juízo investigativo terminar, eles acreditam que os pecados serão tirados literalmente está escrito assim, pastor Sandro, nos escritos de Ellen White. Os pecados serão tirados das costas de Jesus e colocados sobre o bode Azazel, que é Satanás, a purgar pelos nossos pecados. Olha que absurdo. Então, não caiam da cadeira, mas é fato. No Adventismo do sétimo dia, quando nós observamos esta problemática, nós chegamos à conclusão de que Satanás é um corredentor da salvação, porque o diabo leva os nossos pecados no final das contas. Olha que absurdo. Então, isso aí é uma das blasfêmias. Por isso que eu digo para o senhor, todo mundo, quando começa a falar de adventismo, pensa que é sábado a problemática. Mas não é. O problema do adventismo está na soteriologia. É muito mais profundo do que guardar ou não o sábado ao Senhor. É muito mais profundo. E está envolvendo uma heresia de perdição terrível, chamado juízo investigativo, que além de dizer que a obra de Jesus não acabou na cruz, ensina a todos aqueles que estão diante desta doutrina que, no final das contas, Satanás levará os nossos pecados. Olha que blasfêmia. É muito forte, né, pastor? É interessante, porque se a gente for analisar, né, eu tenho algumas pessoas do meu círculo social que eles são da Adventista. Então, para eles, né, Jânio Quadros, Jame Quadros, como é que chama o presidente? Leandro Quadros. Leandro Ele não é Quadros. presidente. Ele é um dos garotos propagandas. Porque a igreja adventista, pastor Sandro, eles têm garotos propagandas. Os caras são bem formados, são bem articulados. E o Leandro Quadros apresenta um programa chamado Na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo.
O Rodrigo Silva, que é outro garoto propaganda, apresenta aquele programa Evidências Arqueológicas, tá certo? Então, esses caras aí são os garotos propagandas da TV Novo Tempo, que trabalha com o Adventismo. Ele fala uma coisa que nós precisamos levar em consideração, não é? Que ele diz que o seguinte, que quem não guarda o sábado, não é? Porque o sábado nessa questão, né, que eles falam que para eles, ou seja, você já está fora, não é? E outra coisa que num dos textos que ele fala, num dos vídeos que eu observei, eu analisei, ele diz o seguinte, que quem, né, dessa doutrina não lê os livros de Ellen White, pelo menos 2, né, por ano, né, já está quase fora. Quem lê um já está com um pé fora da salvação, um pé dentro do inferno. E é isso, eu falo o seguinte, por que eu tô tocando nesse assunto? Porque ela fala que recebeu essa revelação, essas revelações que ela fala, desses livros que ela escreve, de anjos, né? E eu queria trazer aqui, pastor, em Gálatas 1, né? Gálatas 1:8, ele diz o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu fico analisando, pastor, como é que eles não observam a palavra, não é? E refutam essa questão dessa doutrina. Ok, pastor Sandro. Pastor, vamos lá. 2 problemáticas aí o senhor colocou para mim. Primeiro, a inerrância de Ellen G. White. E depois, o sábado. Vamos falar de uma coisa após a outra. Vamos falar de Ellen White primeiro? Ela fala no seu livro Primeiros Escritos, página 258, o seguinte: disse o meu anjo assistente. Eu queria que o espectador prestasse atenção agora no que eu vou ler. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Guarda, pastor Sandro, o termo dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Olha por que é de vital importância. O destino das almas dependem da maneira em que elas forem recebidas. Então, quando o senhor fala isso aí para um adventista, e é óbvio, alguém que tem um anjo assistente de tiracolo não ia dar certo, né? Esse negócio de ter anjo assistente não ia dar certo. Mas voltando aqui à questão, pastor Sandro, estas mensagens, quando você argumenta que Ellen White está falando do que ela teve de revelação, o adventista fica possesso. Ele te chama de mentiroso, de desonesto, porque dessas mensagens, desse texto que eu li aqui do Primeiros Escritos, na verdade, Ellen White está falando das mensagens angelicais de Apocalipse 14. Sabe aquelas 3 mensagens dos 3 anjos lá em Apocalipse 14? Muito bem. Então eles dizem que eu, pastor Martinez, estou mentindo quando eu digo que isto se refere às mensagens de Ellen White. Agora escute, pastor Sandro, o senhor é um teólogo. Quem entre os teólogos interpretam que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 é a tal da doutrina do juízo investigativo? Só os adventistas, só Ellen G. White. Quem interpreta que a grande Babilônia de Apocalipse 14 são todas as igrejas que guardam o domingo? A grande Babilônia, só Ellen G. White. Quem interpreta que a terceira mensagem angelical, que se refere ali à perseguição do anticristo e à marca da besta, seria o decreto dominical? O senhor está entendendo? Então, a interpretação da mensagem dos 3 anjos se refere à profecia que Ellen G. White recebeu. E aí ela fala que o destino das almas depende desta revelação. Logo, o que Ellen G. White escreveu é soteriológico, é salvífico, é mensagem redentiva. Por isso, para o adventismo, Ellen G. White está no mesmo nível da palavra, isso é textual, está no credo doutrinário deles. Mas quando o senhor analisa na prática, Ellen G. White está acima da palavra de Deus.
porque o que ela escreveu e teve de revelação não é a Bíblia que traz a salvação, é o que ela teve de revelação é que é salvífico. Agora, do sábado, ela vai dizer também que o sábado tem que ser guardado obrigatoriamente. Então, o adventista vem sempre, quando você fala com ele assim, sobre ser salvo pela guarda sabática, ele fala, é mentira. Isso é mentira de apologistas desonestos, como o pastor Martinez. Não, ela fala textualmente, está no primeiro, não é Testemunhos Seletos, volume 2? Acho que é Testemunhos Seletos, volume 2, página 23. Ela fala textualmente que a santificação do sábado importa em salvação eterna. Textualmente. Depois ela fala nos primeiros escritos. O pastor Bentes pregou a obrigatoriedade da guarda desse dia. Então, veja, o sábado é salvífico e o sábado é obrigado dentro da igreja adventista. Você não pode ser adventista sem crer em Ellen G. White como espírito de profecia, e você não pode ser adventista sem guardar o sábado. Sem sábado, sem salvação. Agora, muitos crentes perguntam, né? Ah, mas tem tantos textos no Velho Testamento que diz que tem que guardar o sábado. Bom, lá em Êxodo 31, 16 a 17, está escrito: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Então, primeiro, o sábado foi dado aos filhos de Israel. Segundo, Deuteronômio 5,15. O que diz Deuteronômio 5,15? Deuteronômio 5,15 diz o seguinte: lembra-te que foste escravo na terra do Egito, por isso o Senhor teu Deus ordenou que guardasse o sábado. Então, pastor Sandro, por que o sábado é importante para o judeu? Porque o sábado foi o primeiro feriado que aquele escravo teve. Ele trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda a segunda. Mas agora, livre da escravidão, eles tinham um dia para celebrar a Deus, que era o sétimo dia. Então, veja, o sábado faz parte do processo histórico dos judeus. A igreja não tem nada a ver com o sábado. O sábado não é feito para a igreja. Tanto que em Gálatas 4, 10 e 11 está escrito: guardais dias, meses e anos e tempos. Temo que tenha trabalhado em vão para convosco. Gálatas 5,4. Da graça decaíste. Olha aí, compromete. O contrário é que compromete a salvação. Querer guardar sábado é que compromete a salvação. Porque se você quer guardar sábado para ser salvo, salvo você não será. Olha que forte isso. Se você quer guardar sábado para ser salvo, da graça decaíste. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Gálatas 5,4. Então, no Novo Testamento, não tem essa de dia. Ah, mas e o domingo? Porque vocês são dominguistas. É verdade que os reformadores, que tinha, os pais protestantes, eles tinham essa visão católica. O católico crê que o domingo é o sábado cristão. E alguns protestantes compraram essa ideia e trouxeram para a teologia reformada. Mas, quando você analisa a palavra de Deus, está errado. O sábado é o sábado e o domingo é o domingo. E o domingo, historicamente falando, eu tenho evidências documentais da patrística, ele apenas é um dia de celebração. É um dia de ceia, é um dia de festa, porque Jesus ressuscitou. Mas não existe a obrigatoriedade, não existe a santificação do domingo. Isso não existe no Novo Testamento. Né, e o sábado é uma sombra. Colossenses, capítulo 2, verso 17. Qual é a sombra do sábado? Pastor, que coisa linda que o senhor lembrou. Qual é a sombra do sábado? Você vai lá para Hebreus, capítulo 4. Fala que o sétimo dia era Jesus Cristo. Porque o judeu não descansava no sábado, hoje nós descansamos em Cristo. Cristo é a revelação do sábado. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra Shabat, em hebraico, significa dia de cessar as obras, dia de descanso. Logo, o nosso Shabat não é o sétimo dia, nem o oitavo dia, nem o primeiro dia. O nosso Shabat é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação.
Que lindo, pastor. Isso mexe muito com a gente, né? Eu estou aqui me sentindo, estou muito emocionado aqui, justamente por isso que o senhor falou em relação ao Shabat, né? Que Jesus, né? Ele é o sábado, Jesus é o descanso, né? E é importante nós salientarmos também, pastor, que uma das coisas antes que, né? Eu queria que o senhor trazesse para nós é justamente esse ensino, porque eles não observam as solas, né? As 5 solas das Escrituras, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso. Por que eles não observam, né? Essas solas? Bom, vamos lá. Eles dizem que observam, tá? Eles dizem que se observam. Mas olha, a primeira sola é sola escritura. Eles já pecam aqui. Por quê? Porque nós cremos, como protestantes que somos, que regra de fé para nós é a Bíblia Sagrada. Nada além da Bíblia Sagrada. Não tem Lutero, não tem Calvino, não tem Armínio, não tem ninguém para nós. Só a Escritura. Respeitamos os reformadores, respeitamos os nossos patriarcas na fé, os pais da igreja nós respeitamos também, mas só a Escritura. O que os adventistas fazem de agregar à Bíblia os escritos de Ellen White é o que a Igreja Católica faz de agregar a patrística e de agregar as bulas papais. Então, veja, a prática de ter um profeta como L.G. White é a mesma prática da Igreja Católica. Logo, eles quebram o primeiro sola. Depois vem o segundo sola, sola Christus. Ora, sola Cristo é a Cristo toda a glória, toda a honra. E o que fazem os adventistas? Divide a glória de Jesus, porque negam que ele terminou a obra na cruz e ainda, por fim, divide a glória dele com o próprio Satanás, que vai levar os nossos pecados. Olha que coisa. Depois, sola gratia. Ó, como sola gratia? Como somente a graça? Se tem que guardar sábado. Se sem sábado não tem salvação. Blasfêmia. Blasfêmia. Por fim, sola fide, somente a fé. Somente a fé. A fé é que aciona a graça que nos traz salvação. O adventista não pode ser só salvo pela fé, nem só salvo pela graça. Ele tem que ter sobre a vida dele os escritos de Ellen White e a guarda sabática. E por fim, só a Deus a glória, só a Deus a glória. Gente, eles dividem a glória de Deus com uma mulher. O senhor tem uma ideia, pastor Sandro? Segura na cadeira para não cair. Os adventistas acreditam que Ellen G. White, antes do arrebatamento da igreja, vai ressuscitar. De tão especial que ela é. Olha que blasfêmia. O senhor está entendendo? O senhor sabia disso? Então, Ellen G. White e mais alguns patriarcas vão ressuscitar, que é uma ressurreição especial. Aí Jesus volta, eles já estão aqui ressuscitados para serem arrebatados. Mas de tão especiais que eles são. Ou seja, não é só a Deus a glória. Eles dividem a glória com estes patriarcas e principalmente com Ellen G. White. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja protestante. É uma seita anticristã e que tem que ser rechaçada devidamente. E aqui, pastor Sandro, externo a minha congratulação ao pastor Valadão, o André Valadão, que publicamente nas suas redes sociais disse abertamente, escancaradamente, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Parabéns ao pastor André Valadão. Ele está ficando melhor que o pai dele. Perfeito, pastor. Eu também faço das suas palavras aí, né? Um modo assertivo como ele procedeu, né? Eu também concordo com o senhor. Uma outra questão, antes de fazer uma pergunta final, pastor, é interessante por que eles dizem, né? Principalmente o Ellen White diz que Jesus ele estava inseguro, né? E por que ela disse que ele não tinha certeza do sacrifício dele, se que foi perfeito ou não? Essa insegurança, de onde ela tirou isso, pastor? Mas é daquela ideia ariana. A ideia ariana, ou seja, Jesus não é Deus do mesmo nível que o Pai.
Quando você pega Mateus 28, eu acho que é o versículo 18, ele fala assim: eis que é-me dado todo o poder nos céus e da terra. Lá em João 17, ele fala: Pai, quando eu ressuscitar, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes de vir aqui. Porque em Hebreus capítulo 2, verso 7, fala que Jesus se fez um pouco menor que os anjos, ou seja, do tamanho de um homem. Então, na encarnação do verbo, Jesus se torna do tamanho de um homem. Quando ele ressuscita, ele então sabe de todas as coisas e ele está em pé de igualdade com o Pai, porque ele está glorificado com a glória que ele tinha antes de vir a esse mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele deixa a glória. É o que está lá em Colossenses, se não me engano, 2,7, que é kenosis, é isso mesmo, o esvaziamento do verbo. Ou seja, ele não deixa de ser divino, tanto que ele recebe a adoração em vários momentos aqui na Terra. Ele não deixa de ser divino, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não deixa de ser divino, mas ele não tinha o poder da divindade. Quando ele ressuscita, então ele diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Então agora Jesus tem o mesmo poder que o Pai. O adventista, no princípio, não pensava assim. Jesus era apenas um anjo. Era o arcanjo Miguel. Logo, a sua insegurança. Ele tinha que acompanhar. A presciência de Jesus é muito resumida. Até do próprio Deus, porque se Deus precisa que o filho faça o tal do juízo investigativo para ver quem vai ser salvo, e ele não sabe, isso é teísmo aberto. E olha que eu sou um arminiano wesleyano, hein? Mas eu tenho certeza que Deus sabe. Eu tenho certeza que Deus sabe. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, o nome dos 12 apóstolos está no fundamento da cidade celestial que João viu lá na glória. Ora, eles estão salvos. Quem que está dizendo isso? O próprio Deus. Como é que eles vão passar por um tal de juízo investigativo se nós temos certeza que eles estão na glória? Amém, pastor. Isso é muito importante. Uma das coisas que a gente percebe, pastor, é que no nosso meio, né, no meio cristão, no meio evangélico, nós temos teólogos maravilhosos, né, muito bem conceituados, e eles aceitam críticas, né, e todos eles também passam por críticas, e essas críticas são aceitas, e não há aquela briga entre nós, né? Agora, a questão que eu quero levantar aqui, né, que para eles, né, para esta seita, eles não aceitam críticas, né? Elas não aceitam divergências, ou seja, entre eles. A questão que eu pergunto para o senhor, se os batistas, né, eles discordam entre si em alguns pontos, se os luteranos também discordam entre si em alguns pontos que Lutero disse, né, na sua teologia, né? Me explica aí essa questão, por que eles não concordam, eles não aceitam uma outra crítica, a não ser aquilo que eles pensam. Então, o problema não é nem o que eles pensam, é revisionar os profetas. Porque nós não temos problema em revisionar Lutero, em revisionar Armínio, Calvino. Nós não temos problema quanto a isso. Forte. Para nós, tanto está tranquilo isso, porque a nossa regra de fé é a Bíblia. Então a gente pega a Bíblia e revisiona o homem de Deus, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Aliás, nós, pastores batistas, temos divergência entre nós. E somos irmãos em Cristo e vivemos na mesma igreja e estamos trabalhando pelo mesmo reino, porque é aquilo que eu falei, nós temos divergências secundárias, não primárias. Secundárias. Porque as primárias são teológicas e indiscutíveis, mas as secundárias... Agora, por que os adventistas, testemunhas de Jeová, mormons e etc., eles estão presos, amarrados? Porque eles estão sob a autoridade de um profeta, e o que esse profeta falou é tão sagrado quanto a Bíblia. Aí que está o grande problema. Então, Ellen G. White não pode sentar no banco dos réus. Ela não pode ser julgada. Olha, pastor Sandro, o que ela disse para uma mãe que estava com problema com os filhos que não queriam se alimentar. Ela falou assim: mamãe, pega as crianças, coloca num quarto,
tranque-os nesse quarto. Depois de 3 dias, sem comida, sem bebida, você solte-os, que aí eles vão querer comer e se alimentar bastante. Esta é a orientação do Senhor. Então você imagina, o teu filho não quer comer, não quer beber, você tranca ele num quarto. Deixa ele 3 dias sem comer e sem beber, depois quando soltar ele vai estar com bastante fome. Veja, os adventistas tentam arrumar justificativa para uma aberração dessa, porque eles não podem falar que a Ellen G. White errou. Ou seja, é como os católicos diante dos erros papais. Fica difícil para justificar os erros papais. Nós não temos problema com os nossos fundadores da gente falar eles erraram. Por exemplo, nós batistas, nos Estados Unidos, batistas norte-americanos, estavam na Ku Klux Klan. Havia batistas racistas, pastores, inclusive. Foi um erro desses irmãos? Foi. Qual o problema de nós assumirmos isso? Nós não temos problema. Nós não temos problema. Havia batistas que tinham escravos, que concordavam com a escravidão? Havia. Estavam certos? Não, errado. Totalmente errados. Tá certo? E a igreja, a nossa denominação, prosseguiu e corrigiu seus erros. E estamos sempre abertos para sempre se reformar quando necessário. Biblicamente falando. Biblicamente falando. Tá certo? Então é isso. Os sectários não podem fazer isso, pastor Sandro. Eles não têm essa liberdade. Estão amarrados a um falso profeta. Amém. É interessante, né, pastor? Que eles não têm voz, né? Eles não têm voz. E é uma seita que a gente, se você parar para analisar, eles são camaleões. Desculpa a expressão, porque pelo menos os TJs, eles falam abertamente o que acreditam, né? O que eles não, a Testemunha de Jeová não gosta que chame os de crentes, nem de evangélicos. Vixe, para eles é você ofendê-los. Então as TJs, pelo menos, não são camaleões. Já adventistas do sétimo dias e mormons, nós estamos falando das 3 pseudo-cristãs, mormons e adventistas querem ser evangélicos. Aí que está o problema. Olha só, perfeito. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar aberto para você fazer as suas ponderações. Eu queria que você apresentasse a CACP, né? cacp.app.br é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Quem quiser o PDF dos nossos livros que tratam sobre Adventismo, está aqui. Eu tenho muito mais. Eu tenho uma biblioteca com mais de 30 mil PDFs. Né? Eu desenvolvi isso porque eu respondo muita pergunta o dia inteiro. Inclusive, pastor Sandro, não estou dando conta. Antigamente eu dava conta. Meu telefone é público, eu atualmente não estou dando conta. E nem agora, eu estou aqui gravando com o senhor aqui pelo telefone, essa live. A hora que eu olhar o WhatsApp, tem 250 questões, gente me chamando. Então, assim, hoje eu não dou conta mais, não consigo mais responder. Mas quem quiser, tem um link lá no site do cacp.app.br. Vai pelo computador, porque pelo celular não funciona. Está escrito PDFs. Tem quase 400 PDFs lá, 300 PDFs lá, 400 não, 300. E esses livros estão lá. O Sabatismo à Luz da Bíblia, uma resposta ao Adventismo e ao Sabatismo, e Ellen G. White, a profetisa adventista que falhou, do pastor Nathanael Rinaldi. Este aqui eu sou um dos autores, junto com o Paulo e o pastor Nathanael Rinaldi, que é o nosso vice-presidente, e com o saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Está lá. Quem quiser me chamar pelo Zap, eu mando também. Mas está no site do cacp.app.br, PDF, está lá. E eu recomendo 2 livros, pastor, aproveitando aqui, pastor Sandro, a live, que você pode comprar no Amazon, desse ex-adventista chamado Gleison Pércio. Eu fiz aqui um comentário no livro dele sobre a obra, que é a obra espetacular. Descortinando o Adventismo, volume 1 e volume 2. Está lá no site da Amazon para comprar. Tem o PDF, tem também o livro físico. É coisa de R$ 40 cada livro, espetacular. Descortinando o Adventismo, Gleison Pércio. Esse menino é de 4ª geração dentro da igreja. Volume 1 e volume 2. Tá? Este aqui só trata do sábado, e este aqui é um parâmetro geral. E o terceiro que vai lançar agora
vai tratar só sobre Ellen G. White. Tá bom? Então, muito obrigado, pastor Sandro, pela oportunidade. Um grande abraço a todos aí. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento.